Químicas Vibe, com professora Roxana. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Químicas Vibe, meu nome é Roxana. E hoje a nossa aula é sobre lei de Hess. Por que lei, Roque? Porque veremos uma série de regrinhas que vão permitir calcular o ΔH de uma reação química. Vamos lá, então? Vamos! Mas primeiro, vamos às compras. E o que tem? Ah, camiseta, tênis. Quanto será que custa? Vamos ver a etiqueta? A camiseta tá R$100. E o tênis, 250. Será que dá barato? Ah, não sei, parece que é promoção, né? Então, vamos levar tudo? Vamos, pega carrinho, coloca a camiseta, coloca o tênis no carrinho e agora a gente vai pro caixa, correndo. Bem, tem 100, 200, 300, R$400, vamos fazer as contas, né? R$400, aí tira R$100 da camiseta, menos 100, tênis menos 250, somando tudo, temos R$50 de troco, né, pessoal? R$50 dá pra gente comer um lanche, né? Vamos lá. É brincadeirinha, tá, pessoal? Mas a ideia da lei de Hess é igual a uma compra numa loja. Aqui também vamos somar os ΔHs. Então, como exemplo, nós temos aqui 3 etapas. A primeira etapa absorve 400 kJ. A segunda reação, quando acontece, libera 100 kJ. E a terceira libera 250 kJ. Então, qual é o saldo energético? Mais 50 kJ. Então, a lei de Hess, ela permite que os ΔH sejam somados também. E vamos somar junto às equações. As equações químicas, elas são somadas como se fossem equações matemáticas. Lá na matemática, por exemplo, quando o x aparece do lado direito numa equação e na outra equação ele está do lado esquerdo do sinal de igual, você não cancela, você subtrai. Aqui também, quando tem uma substância que está do lado direito da seta e na outra equação ela está do lado esquerdo, nós vamos cancelar, nós vamos subtrair. E de maneira semelhante à matemática, quando as substâncias estão antes da seta, quando elas estão do mesmo lado, nós vamos somar, e substâncias depois da seta, nós também vamos somar. Então, esta equação obtida a partir da soma das etapas é chamada equação global. E o ΔH, obtido a partir da soma dos ΔHs das etapas, é o ΔH da equação global. Então, o que diz a lei de Hess? A lei de Hess diz que o ΔH da equação global é a soma dos ΔHs das etapas. Então, uma observação importante, pessoal. Não importa se a reação acontece em uma etapa só, ou se ela ocorre em várias etapas, ou seja, uma reação global. O ΔH é sempre o mesmo, tá, pessoal? E agora nós vamos aprender a calcular o ΔH de uma reação usando a lei de Hess. Pessoal, são 3 passos fundamentais. Primeiro passo, identificar ou escrever a equação que será global. A equação que será global é aquela que ele pede para calcular o ΔH. No segundo passo, nós vamos arrumar aquelas equações dadas, inverter, multiplicar, copiar, tendo como referência a equação global. E o terceiro passo, aí sim, nós vamos aplicar a lei de Hess. Nós vamos somar os ΔHs e as equações arrumadas. E o resultado será a equação global e o ΔH da equação global. Exercício.
Bom, nesse primeiro exercício, ele fala que o gás d'água é uma mistura de CO e hidrogênio gasosos e obtido pela reação química representada aqui. Ele deu ali duas equações termoquímicas e ele pede para calcular a variação de entropia para obtenção do gás d'água, da mistura de CO e hidrogênio gasosos. Pois bem, qual é o primeiro passo, pessoal? Isso mesmo, identificar ou escrever a equação que será a global. Qual é a equação global? É aquela que ele pede para calcular o ΔH. Isso mesmo. Obtenção do gás d'água. E depois, segundo passo, nós vamos arrumar as equações dadas, tendo como referência a global. Nós temos duas equações para arrumar, pessoal. Vamos lá? De olho na global, pessoal. Nós vamos observar algumas substâncias, algumas fórmulas, e a partir disso nós vamos arrumar as equações dadas. Bem, a equação que será global quer 1 mol de carbono antes da seta. E aí nós procuramos o carbono, encontramos na primeira equação, também tem 1 mol antes da seta. Tá igualzinho à global, né, pessoal? Então, nós vamos copiar a primeira equação e o ΔH também. A primeira equação já foi arrumada, então eu vou riscar. Agora, nós vamos para a segunda substância da equação, que será global, que é a água. A equação que será global quer 1 mol de água antes da seta. Só que na equação dada tem 1 mol de água, só que está depois da seta. Para deixar igualzinho à global, 1 mol de água antes da seta, nós vamos inverter essa equação dada. Como assim inverter? Fazer do produto reagente e dos reagentes produtos. E ao inverter uma equação, o sinal do ΔH também é invertido. Depois que as equações estão arrumadas, aí sim nós vamos aplicar a lei de Hess, nós vamos somar as equações arrumadas e os ΔHs. E é o tracinho que indica a soma, né? Pessoal, nós somamos equações químicas como se fossem equações matemáticas. Então, aqui nós temos meio de O2 antes da seta, e na outra equação nós temos meio de O2 depois da seta, e nós podemos cancelar, subtrair, como na matemática, né? Lá na matemática, se a gente tem o x antes do sinal de igual, e na outra equação a gente tem o x depois do sinal de igual, a gente não subtrai, não cancela, aqui também. Então, lá dos após da seta, nós cancelamos, tá, pessoal? E as substâncias que estão e as fórmulas que estão do mesmo lado, nós vamos somar, como na matemática. E aí sim, ao somar as equações, nós temos o ΔH da equação global. Então, o objetivo do exercício qual é? É obter o ΔH da equação que será a global. Vamos fazer um segundo exercício. Aqui nós temos 3 equações termoquímicas para arrumar, e ele pede o ΔH desta outra equação. Toda vez que a gente fizer um exercício de lei de Hess, é importante seguir os 3 passos. O primeiro passo é escrever ou identificar a equação que será a global. Pessoal, a equação que será a global é aquela que ele pede para calcular o ΔH. E nós já sabemos então que nós vamos arrumar estas equações, vamos somar e esta é a resposta. Segundo passo, arrumar as equações dadas, tendo como referência a global. Então, agora nós vamos arrumar estas 3 equações e depois vamos aplicar a lei de Hess. A equação que será global quer 1 mol de C2H2 antes da seta.
E aí nós vamos procurar esta fórmula nas equações dadas, encontramos, né? Aqui também tem um mol de C2H2 antes da seta, e aí nós percebemos que está igualzinho a global, então nós vamos copiar a primeira equação igualzinho, e o ΔH também, tá, pessoal? O ΔH a gente copia do lado. E aí eu vou riscar a primeira equação, né? Nós já arrumamos, eu vou riscar para não correr o risco de arrumar de novo a mesma equação. Vamos para a segunda fórmula da equação que será global. A equação que será global quer 2 mol de hidrogênio antes da seta. E aí vou procurar hidrogênio, achei, só que, pessoal, tem 1 mol só antes da seta. Então, para ficar igualzinho com a global, o que eu faço com essa equação? Eu multiplico por 2, né, pessoal? Multiplicar por 2 a equação, ou seja, eu multiplico todos os coeficientes por 2, né? 2 vezes 1, 2, meio vezes 2 dá 2 sobre 2, 1 vezes 2, 2, e o ΔH também vou multiplicar por 2, né? Era menos 280 vezes 2, menos 560. Vou riscar essa equação. Não vou usar de novo a equação, a gente arruma uma vez só. E agora nós vamos para a terceira substância da equação que será global. Pessoal, a equação que será global quer 1 mol de C2H6 depois da seta. E na equação que sobrou, tem 2 mol de C2H6 antes da seta. Como é que eu faço para deixar igualzinho 1 mol depois da seta? Bem, essa equação eu vou inverter e dividir por 2 ao mesmo tempo. Inverter a equação significa fazer dos reagentes produtos e dos produtos reagentes e vou dividir todos os coeficientes por 2. E o ΔH também, tá, pessoal? Ao inverter a equação, o sinal do ΔH invertido, tá vendo? Ó, era negativo, eu vou colocar positivo e vou dividir o valor também por 2. Então, era 3.000, ficou mais 1.500 quilojoules. O último passo qual é? Eu vou somar as equações, né? Vou aplicar a lei de Hess agora, né? Para isso, eu vou passar o tracinho. E vou somar as equações como se fossem equações matemáticas. Então, tudo que está em lados opostos da seta, eu vou cancelar, tá? Então, eu consigo cancelar aqui, ó, o oxigênio, né? Ó, 5 sobre 2, mais 2 sobre 2 dá 7 sobre 2 antes da seta. Depois da seta, tem 7 sobre 2, cancelei. Que mais que dá para cancelar, pessoal? Opa, que mais? Ah, o CO2, né? Aqui nós temos 2 CO2 depois da seta. Antes da seta, 2 CO2, e conseguimos cancelar a água também. Né? Aqui nós temos 2 mais 1, 3 mol de água depois da seta, e cancelei com 3 mol de água antes da seta. E tudo que sobrou, eu vou copiar agora, né? Tudo que sobrou antes da seta, eu copio antes da seta, e o que sobrou depois da seta, eu copio depois da seta. Então, essa é a equação global. E a gente percebe o quê, pessoal? Que essa equação global, ela é igualzinha àquela que apareceu no enunciado, né? E do lado aparece o ΔH da global, que é menos 360 kJ, essa é a resposta. Agora, importante, pessoal, toda vez que nós fizermos o exercício e formos aplicar a lei de Hess, os 3 passos são fundamentais, ou seja, eu tenho que mostrar as equações arrumadas com os seus ΔHs, eu tenho que colocar o tracinho mostrando que eu vou somar, é obrigatório escrever a equação global e do lado é obrigatório mostrar o ΔH da equação global, né? Menos 360, a resposta. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula. E na próxima nós continuamos com a nossa playlist de termoquímica. Nós vamos falar do calor de formação. Tchau! Tchau!
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.